Cláusula de não compete e de não aliciamento. Quando, como e onde utilizar essas cláusulas nos seus contratos? Meu nome é Fernanda Moreira, sou advogada empresarial especializada em direito societário e esse é o nosso canal para nós falarmos um pouquinho de direito aplicado ao mundo dos negócios. Se você ainda não está inscrito no canal, chegou a sua hora de se inscrever para receber mais conteúdos técnicos jurídicos, mais de uma maneira simples, fácil, didática, para que você consiga assimilar no seu dia a dia, seja como empreendedor, seja como advogado empresarial. Bom, vamos lá então. As cláusulas de não compete, de não aliciamento geram grande confusão, porque as pessoas não sabem primeiramente como utilizá-las, né? Então deixa eu dar um contexto para vocês. Quando nós temos qualquer tipo de relação empresarial, seja uma relação com os seus fornecedores, seja uma relação com os seus clientes, com os seus colaboradores, com os seus sócios, nós temos uma troca de informações, nós temos muitas vezes acesso à empresa do outro, ao know-how do outro, à equipe do outro. Então, quando nós queremos proteger todos os ativos da nossa empresa e nós temos essa relação com essas mais diversas pessoas, a gente pode encaixar aqui uma cláusula de não compete e de não aliciamento. Por quê? Para quê? Para resguardar aqui, no decorrer dessa relação, com esses vários players, com essas várias pessoas, não haja ali a troca, por exemplo, de funcionários. Então, de repente você tem lá na sua empresa vários colaboradores. Então sai um colaborador, aí esse colaborador que saiu tira todos os outros da equipe ali, levam para uma outra empresa, por exemplo. Ou então nós temos um sócio, né? Um sócio ali dentro da sua empresa, esse sócio sai e leva todos os colaboradores ou todos os clientes da empresa para a nova empresa dele. Então nós estamos falando aqui de se aproveitar de uma estrutura que você teve acesso por uma relação estabelecida e que você acabou utilizando para extrair benefício para depois daquele negócio, para fora daquele negócio. Então, nesse sentido e nessas ocasiões, cabem as cláusulas de não competição e de não aliciamento. Só que são coisas diferentes que se complementam uma à outra. Então, primeiro momento, essas cláusulas, elas visam impedir que tanto colaboradores, clientes, prestadores de serviço realizem a competição ali com você direta no seu nicho, dentro de um segmento, dentro de um mercado. Então, digamos que você tenha um sócio e você não queira que esse sócio, ao sair dali da sua empresa, vá construir um negócio exatamente igual ao seu, no mesmo nicho, no mesmo setor, no mesmo mercado. Então, você coloca um período em que ele não vai poder exercer essas atividades para concorrer diretamente com você, claro, dentro de um território definido, território brasileiro normalmente. Então, ele não pode competir com você. E ele também não pode aliciar os seus clientes, ou seja, não pode pegar todos aqueles clientes que vocês construíram dentro daquele negócio e levar para fora. Então, essa é o não aliciamento. E também não pode pegar os funcionários e levar para fora para a empresa dele. Tudo aquilo que vocês construíram naquela relação fica ali. Então, tanto a cláusula de não compete quanto a cláusula de não aliciamento visam proteger aquilo que é construído em torno do negócio. Só que, quando nós vamos descrever essa cláusula, quando nós vamos colocar essa cláusula onde? Em contratos com sócio, então contratos de acordo de sócio, contratos de investimento, contratos com os nossos prestadores de serviço, contratos com os nossos seletistas, né, o pessoal CLT da sua empresa, contratos com os seus clientes, contratos com os fornecedores, porque um cliente seu também pode pegar, de repente, um funcionário seu e levar para a empresa dele. E via contrato, a gente consegue colocando essas cláusulas em todos eles para proteger tudo aquilo que você está construindo dentro do seu negócio. Agora, quando a gente fala como estruturar essas cláusulas, precisamos ter um pouco de cuidado e um pouco de atenção. Por quê? Não é possível que eu, via cláusula, via contrato, impeça qualquer pessoa de exercer a profissão.
de exercer o trabalho. Então, a não competição não significa que aquele profissional não vai poder exercer a profissão dele em nenhum lugar, porque isso seria inconstitucional, inclusive, não é possível. Mas é possível que ele não exerça a profissão dele em determinado nicho, em determinado segmento. Então, por exemplo, digamos que você tem uma empresa de seguros e você tem aí um head de operações dentro dessa empresa de seguros. Aí você vai dizer que esse seu head de operações, que hoje tem um contrato de prestação de serviços, né, digamos, ou então ele é até CLT, não importa o formato, ele, se sair, não vai poder deixar de exercer o trabalho dele, ou seja, ele sabe sobre operações, ele sabe sobre produtos, né? Então esse head de operações, ele não vai deixar de ser head de operações, porque ele sabe muito bem realizar as operações dentro das empresas. Então ele não vai deixar de fazer isso. Só que, digamos que se hoje você atua no setor de seguros, ele vai estar impedido de ser head de operações numa concorrente de seguros. Ou seja, eu consigo limitar a atuação dele. Eu não consigo impedir que ele trabalhe. Então, outro exemplo, você tem um engenheiro de software dentro da sua empresa e você é uma empresa de educação. Você não vai conseguir que esse engenheiro deixe de exercer a profissão dele. Então, ele é engenheiro de software, ele precisa pagar as contas dele, então ele precisa do trabalho dele. Ele pode sim sair da sua empresa e trabalhar em uma outra empresa ainda como engenheiro de software, mas ele não vai poder, se o seu contrato, obviamente, estiver bem amarrado, com essa cláusula e com a disposição correta, exercer a mesma atividade no ramo da educação, de um concorrente, por exemplo. Então, as cláusulas de não competição e de não aliciamento precisam ser muito bem redigidas. Por quê? Porque, eventualmente, se você coloca que o profissional não vai poder trabalhar, não tem um prazo determinado, então eu tenho que colocar um período pelo qual esse colaborador, ele não vai poder exercer atividade no concorrente. Eu não posso impedir ele para sempre disso. E eu não posso impedir que ele no mundo todo não trabalhe. Então eu não posso vedar isso. Se eu construo uma cláusula que ela é lógica, que ela é coerente, que ela tem limitações e que ela permita que a outra pessoa continue trabalhando, exercendo o trabalho dele, então você tem duas cláusulas que param de pé, que não podem ser invalidadas nem discutidas judicialmente. Aliás, elas até podem ser discutidas judicialmente, mas dificilmente você vai perder, porque você fez a cláusula dentro das limitações legais, dentro do que hoje a jurisprudência, os livros, a doutrina, dentro do que se entende aceitável dentro de uma relação. O importante é que essas cláusulas estejam previstas em todos os contratos, com todos os players que você tem uma relação. Fernanda, então quer dizer que eu preciso colocar essa cláusula em todos os meus documentos, qualquer contrato que eu vou fazer com alguém? É importante eu colocar essa cláusula? Bom, é importante você analisar o contexto. Se aquela pessoa com quem você está celebrando um contrato, ela tem acesso à sua equipe, aos seus clientes, aos seus sócios, talvez sim seja interessante colocar uma cláusula de não competição e de não aliciamento. Se você gostou desse tema e quer aprender mais sobre direito contratual, empresarial, societário, comenta aqui embaixo que o próximo vídeo pode ser respondendo a sua pergunta e trazendo um conteúdo para você aplicar aí no dia a dia. Eu te vejo, até a próxima!